Olá, meu irmão, minha irmã, você do estado de Santa Catarina, comunicador, comunicadora. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês, participando desse encontro online de comunicação. Para aqueles que não me conhecem, eu me chamo Jersey. Eu sou aqui do Rio de Janeiro, na verdade de Niterói, da Arquidiocese de Niterói. Eu participo todas as quartas-feiras do grupo de oração Sagrados Corações, que fica aqui na Arquidiocese de Niterói. Eu sou casado com a Carla, tenho uma filha chamada Alicia e eu atualmente estou na coordenação da Comissão Nacional de Comunicação da RCC do Brasil. Até no passado eu estava na coordenação do Ministério de Comunicação, que hoje está com o nosso querido Giancarlo. Irmãos, eu estou aqui hoje para a gente poder partilhar um pouquinho sobre a minha experiência na área de comunicação e planejamento de conteúdo para mídias sociais. Então esse é o nosso assunto, né? Por isso que nós estamos aqui agora, sobre isso que nós iremos falar um pouquinho aqui. E nós vamos então nesse momento fazer uma reflexão um pouco sobre estratégia, né? A importância da estratégia, a importância do planejamento na hora da gente traçar ali os nossas redes sociais, publicar nas nossas redes sociais. Então vou dar um geral aqui para você do que nós iremos falar, né? Iremos falar sobre a estratégia, a importância então de traçar essa estratégia, depois um pouquinho ali sobre a produção de conteúdo em si, né? O que é a produção de conteúdo, eu vou dar algumas dicas, compartilhar também algumas experiências minhas e por fim a gente vai falar um pouquinho também de análise dos resultados, né? Porque é importantíssimo a gente mensurar os resultados, né? A gente fazer, ou melhor, planejar, executar e depois analisar. O processo de comunicação, meus amigos, ele não pode ser um processo bagunçado, tá? Porque, no geral, a gente não tem tempo para perder, né? Eu sempre falo que nas empresas, né, a empresa precisa pensar a comunicação de forma estratégica, porque a empresa tem sempre que vender alguma coisa, um produto, um serviço, e eu trabalho com isso, né? Nós aqui em casa temos uma agência de comunicação pequena, né? Mas, enfim, a gente trabalha sempre na perspectiva de otimizar os resultados, ou seja, melhorar os resultados para que esses nossos clientes que a gente tem possam vender mais, né? No caso da igreja, no caso da renovação carismática, a gente não vende nada, né? Mas a gente apresenta às pessoas aquilo que tem um valor que é muito maior do que qualquer produto ou serviço no mercado, que é Jesus Cristo, que é o reino de Deus, né? Inclusive a palavra nos diz que quem encontrou, né, o Senhor, né, é semelhante àquela pessoa que encontrou uma pérola preciosa, enterra, vai lá, vende tudo que tem e depois volta para resgatar essa pérola preciosa. Por quê? Porque o valor dessa pérola preciosa, ele é imensurável, ele é muito maior do que todos os bens que nós podemos ter. Então, meus amigos, nós também na igreja, nós também na renovação carismática, não podemos perder tempo. Temos que otimizar os resultados dos nossos trabalhos de comunicação para que a gente consiga alcançar o maior número de pessoas possível, com qualidade, claro, né? E apresentar para essas pessoas a mensagem do Senhor Jesus Cristo. Eu me lembro agora da nossa apostila, né, do Ministério de Comunicação Social. Inclusive, quem não fez a formação, por favor, corra aí atrás de fazer a formação, né, para que a gente possa estar alinhados, né, em nível nacional com essa orientação que o Ministério de Comunicação tem para todos os comunicadores de cada grupo de oração, né. E nessa nossa apostila, nós temos ali um material riquíssimo, mas uma das coisas que eu queria destacar para vocês é que a comunicação ela tem duas asas, né. Ou seja, a gente tem o público interno e o público externo. A gente precisa falar para quem é dentro do movimento, ou seja, gerar a unidade, né, a comunhão dentro do movimento, mas também a gente fala com quem está fora do movimento. A gente apresenta para todas as pessoas a mensagem do batismo no Espírito Santo. E eu me recordo agora do Papa Francisco, né, que disse para nós, para a Renovação Carismática Católica em 2017, né, por ocasião do nosso Jubileu de Ouro, ele disse: eu desejo que toda a igreja seja batizada no Espírito Santo. Veja, irmãos, nós nunca tivemos um Papa que chegou a dizer
que gostaria que toda a igreja fosse batizada no Espírito Santo. Embora, né, São João Paulo II, Paulo VI, Papa Bento XVI tivesse dado força, né, para que a renovação continuasse em frente, mas a gente ouviu pela primeira vez de um Papa que nós deveríamos batizar toda a igreja no Espírito Santo, ou melhor, deveríamos trabalhar para que o Espírito Santo batizasse toda a igreja no Espírito, no Espírito. Então, meus amigos, não temos tempo a perder. Pelo contrário, a gente precisa otimizar os processos, a gente precisa trabalhar com inteligência, com estratégia, para que a gente possa, enfim, alcançar esse objetivo do Santo Padre. E a gente sabe que a comunicação social, ela é um meio, um instrumento muito eficaz, sobretudo hoje, né? A gente está vendo aí, passamos por um momento de pandemia e a gente viu a importância da comunicação, né? Ai de nós se não fossem as lives, né? Se não fossem os grupos de oração online, se não fosse o pastoreio feito pelos WhatsApps, né? Enfim, irmãos, a comunicação fez com que a unidade acontecesse, com que a renovação carismática católica não parasse, com que o nosso grupo de oração continuasse a evangelizar. Então, comunicadores, mãos à obra, porque nós temos muito trabalho pela frente. Então, entrando especificamente no nosso assunto, no nosso tema, vamos dar uma geral aqui sobre estratégia, sobre planejamento. O que é, então, uma estratégia? Você tem uma estratégia? Você tem um planejamento? O que seria uma estratégia, né? Estratégia, gente, é a gente saber onde a gente quer chegar. Basicamente, a estratégia é isso. Saber onde eu quero chegar e como eu vou fazer para chegar nesse lugar. Então, eu tenho que ter ali em mente, quando eu vou montar a minha estratégia, basicamente um objetivo. Eu tenho um objetivo? E aí eu quero perguntar para você aí, comunicador, comunicadora. Na sua diocese, no seu grupo de oração, a comunicação que você faz nas suas redes sociais, tem um objetivo? Que objetivo é esse? Você pode me dizer assim várias coisas, mas eu quero perguntar para você, esse objetivo está no papel? Esse objetivo está escrito? Esse objetivo ele pode ser visto por todas as pessoas que trabalham na equipe da comunicação? Porque, meus amigos, o importante para nós aqui é a gente começar a otimizar todas as coisas. E o objetivo ele precisa ser escrito, ele precisa estar no papel. Senão a gente não vai saber para onde ir e como ir, né? O objetivo ele não pode estar na nossa cabeça, na nossa mente. Eu acho que é isso, eu acho que é evangelizar, eu acho que é atrair pessoas. Não, coloque o seu objetivo no papel, tá? Então, como fazer para chegar até esse objetivo? É isso que a gente vai colocar na estratégia. O que eu vou precisar? Quais são os meios? Quais são as ferramentas? Eu vou precisar do Facebook, eu vou precisar do Instagram, eu vou precisar de uma equipe, com 3, 4, 5 pessoas, 2 pessoas, eu vou precisar de um fotógrafo, eu vou precisar de um designer, eu vou precisar de alguém que faça arte, de um jornalista para escrever, enfim. Com equipe, Que equipe é essa que eu tenho que ter? Ou seja, meus amigos, como eu vou fazer para chegar até esse objetivo? Basicamente, a estratégia é isso, É saber onde chegar e como eu vou chegar lá. Eu tenho um exemplo que eu gosto muito, Que diz assim, Deus é estratégico. Eu lembro da Arca de Noé, Noé, gente, teve muito tempo para produzir a arca, Eu não lembro agora quanto tempo que ele levou para produzir a arca. Desculpa, mas fugiu aqui na minha mente. Não sei se foi 40 dias, Praticamente tudo na Bíblia é 40, 40 dias no deserto, 40 anos lá caminhando no deserto, o povo de Deus, para chegar até a terra de Canaã. Enfim, eu não lembro quanto tempo Noé e a sua família levaram ali para poder construir a arca. Eu sei que, qual era o objetivo? Construir a arca. Ele sabia que tinha que construir a arca. E ele tinha que construir a arca, gente, antes da chuva, antes do dilúvio. Então, a estratégia é isso, é você saber onde você tem que chegar, onde você quer chegar e como você vai fazer para chegar até aquele lugar, tá certo? Algumas coisas que a gente precisa levar em consideração quando a gente fala de mídias sociais, de redes sociais, eu queria me ater hoje aqui, porque não dá tempo para falar sobre tudo, Estratégia é uma coisa muito ampla, Existe mídia offline, online, vamos tratar hoje do online e basicamente de redes sociais, tá certo?
eu anotei aqui algumas coisas que eu vou tentar não ler, né, mas trazer aqui para vocês alguns pontos, né? Basicamente, o que eu preciso levar em consideração para começar esse trabalho? O público-alvo, né? O público. Em marketing de conteúdo, a gente chama de personas, né? Quem são as personas? A gente desenha como que um estereótipo daquele usuário, daquele seguidor que está lá me seguindo na rede social. Então eu desenho, sei lá, Pedro, que tem 25 anos, que mora no bairro X, que participa de X e X movimentos. Esse é uma persona. Vamos lá, outra persona. Outra persona é Dona Márcia. Dona Márcia tem 50 anos e ela participa do grupo de oração. Enfim, a gente fala de persona quando fala de marketing de conteúdo, mas vamos tentar falar aqui de uma forma mais geral, né? De público-alvo. Qual é o público-alvo que vocês têm em mente? Qual é o público-alvo da rede social que vocês têm em mente, né? São jovens? São pessoas de meia idade, né? São pessoas já na igreja? São pessoas que não são da igreja? Qual é esse público-alvo? Escreve isso aí também, isso é importante, né? Depois a gente precisa lembrar o seguinte, né? O objetivo. Então, qual é o objetivo das minhas redes sociais, né? Tem mais de um objetivo? Quais são esses objetivos, né? Evangelizar, atrair pessoas, levar pessoas para o grupo de oração, gerar relacionamento, ou seja, unidade entre o povo de Deus, entre os grupos de oração da minha diocese, por exemplo, né? E aí eu quero dar uma dica, um pulo do gato legal para vocês, que é o seguinte: defina o objetivo de cada rede social. Porque se você tiver um objetivo para cada rede social, fica mais fácil de você trabalhar. Vou dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, no Instagram, o meu objetivo é tornar a RCC da minha cidade mais conhecida. Tá? Então esse seria o objetivo do Instagram. Quem é o público-alvo do Instagram? Nesse caso pode ser muita gente, é muito vago, né? Então você tem que definir um público-alvo ali para o seu Instagram da RCC na sua cidade ou na sua diocese. Por exemplo, um outro objetivo agora se voltado para o Facebook, né? Divulgar o grupo de oração para as pessoas do meu bairro. Esse seria um outro objetivo, por exemplo, para o Facebook, né? Uma coisa muito legal que o Facebook tem feito agora é incentivar a gente a usar mais os grupos do Facebook, né? Eu ouvi o Mark Zuckerberg, né, que é o CEO lá do Facebook, dizer no ano passado que essa ideia que a gente tem do feed, né, da praça pública, onde a gente fala com todo mundo, o Facebook está tentando reduzir isso. Ele está tentando jogar a gente mais para os guetos, né, digamos assim, para o privado, né, para os grupos. Então essa ideia de rede social que a gente tem de falar para todo mundo, isso a gente tem que tentar desmistificar um pouco, porque é muito interessante segmentar as mensagens, né? Segmentar a mensagem para jovens, segmentar a mensagem para as pessoas mais velhas, segmentar a mensagem, por exemplo, para as lideranças, segmentar as mensagens para o Ministério X, Ministério Y, né? Nesse sentido, os grupos no Facebook funcionam muito bem. Então eu quero perguntar a você já tem feito grupo aí no Facebook? Vale a pena fazer grupo e as pessoas vão se comunicando através dos grupos, né? A gente pensa que é uma coisa que é ultrapassada, pelo contrário, o Facebook está de olho nos grupos de novo, né? Assim como era o Orkut lá em 1900 e lá vai bolinha. Bom, então é isso, pessoal. Definindo então um objetivo para cada rede social. É muito importante cada canal, cada rede social ter um objetivo, né? Então o objetivo do Instagram, por exemplo, pode ser ampliar ou aumentar a presença da marca RCC, por exemplo, né? No Facebook o objetivo pode ser atrair pessoas que não conhecem a renovação, né? Então você vai estabelecendo ali objetivos por canais, tá?
Uma dica importante que eu dou também é a gente otimizar bem esses perfis. Então, tem que estar tudo certinho lá, por exemplo, na bio do seu Instagram, né, dizendo o que é a renovação carismática, apresentando para as pessoas de uma forma fácil, né, o que é a RCC ou o que é o grupo de oração, né, o link da bio tem que estar certinho, se for o site, mandando para o site certinho da diocese ou do estado ou do grupo, enfim, ou se é para algum blog, né, os links têm que estar bem certinhos também, para que você não perca esse usuário em algum lugar, né, a descrição desse grupo, todas as informações têm que estar muito ok nos seus perfis. Otimizar o perfil hoje é muito importante, né? Se dá uma atenção muito grande quando você vê, por exemplo, uma bio bem organizada, né? E ajuda também na hora de buscar, tá certo, gente? Essas redes sociais. Outra coisa que você precisa ter em mente, equipe, né? Ninguém faz nada sozinho. Às vezes a gente quer fazer um trabalho que envolve 1000 pessoas, mas a gente só tem a gente e mais um. Então, na hora de pensar, de planejar o conteúdo, pensa que só tem 2 pessoas. Até para que você não se mate de trabalhar também, né? Faça aquilo que dê para você fazer, tá? Então pense sempre nessa questão da equipe, de quantas pessoas você vai precisar, de que áreas, né? De que conhecimentos essas pessoas vão ter que ter, né? Se elas são designer, eu preciso de um designer, eu preciso de um jornalista, ou pelo menos de alguém que escreva bem um texto, né? Enfim, um fotógrafo. Pense nessa equipe, né? De forma que você consiga trabalhar com bastantes pessoas. Outra coisa também é a questão do tempo, né? Às vezes a gente tem uma semana e a gente não tem muito tempo para fazer muita coisa. Então planeje, né, a sua rede social para aquele tempo que você tem para fazer, né? Para não deixar as coisas se acumularem, ficarem emboladas, né? Eu vou dar algumas dicas aqui para vocês mais para frente, tá? Bom, vamos lá. Falando basicamente da publicação, tá? Na hora de publicar. É importante a gente ter uma frequência de postagem definida por semana ou por mês, tá? Então, vamos lá. Eu posto todo dia. Se você quiser postar todo dia, ok, né? Mas eu tenho assunto para postar todo dia. Às vezes é interessante você concentrar em 3, 4 postagens na semana, ao invés de loucamente postar todo dia. Não precisa postar todo dia se você não tem o que postar, tá? Mas defina essa frequência, tá bom, gente? Eu publico sempre terça, quinta, sexta e domingo. Ok, tá estabelecido, tá? Isso que é importante. Tem um local onde você possa organizar, tá? E compartilhar com a equipe esse plano, né? Esse planejamento. Eu gosto muito do Trello, tá, gente? Se vocês não conhecem, o Trello é uma ferramenta de gerenciamento de projetos. E você consegue envolver várias pessoas nesse Trello, né? Adicionar membros para essa equipe, para poder todo mundo trabalhar junto, visualizar juntos. Ali no Trello você pode criar colunas. Cada coluna pode ser, por exemplo, um mês. E aí você vai adicionando os cartões. Cada cartão pode ser um dia. E aquele dia você consegue anexar o arquivo que você vai publicar, o vídeo, a foto, o texto. O Trello é muito interessante nesse sentido. Então tem um local para você organizar. O Trello é só uma ideia, mas você pode guardar no Word, você pode guardar na nuvem, né, no Google Drive ou numa planilha mesmo de Excel, tá certo? Que todo mundo possa ter acesso. Mas é importante você ter isso planificado, você ter isso num local onde todo mundo possa acessar, todo mundo da equipe de preferência, tá, gente? O que pode ajudar você na hora de produzir esse conteúdo? Porque eu sei que às vezes a criatividade vem, às vezes não vem, né? Às vezes falta a criatividade. Eu penso que o cotidiano, né, ajuda muito a gente. A renovação ela é muito rica, né? Então, o que é característico da renovação que pode nos ajudar, né? Por exemplo, pega as coisas boas da renovação, né? As coisas que a gente faz, a evangelização nas ruas, né? Enfim, hoje a gente não está podendo fazer isso, mas coloca de algum modo, né, que as pessoas consigam ver quem é a renovação, o que a renovação faz. Por exemplo, se eu vou publicar alguma coisa para ampliar a presença da marca RCC para as pessoas, para o público externo que não conhece a renovação,
né, por exemplo, que não são crentes, que não acreditam em Deus, como eu vou apresentar a renovação para essas pessoas? Eu posso apresentar a renovação como um grupo de pessoas, né, que tem como missão espalhar a palavra, a mensagem de Deus, a mensagem da paz, né, para o mundo, para que o mundo seja um lugar melhor. Aí você pode colocar uma foto, né, onde a gente bate de porta em porta, onde a gente ajuda um pobre, enfim. Tente sempre otimizar essa publicação para esse público que você está publicando, tá? Datas comemorativas, a gente usa muito, né? As datas religiosas, os dias de santos, né? As datas da igreja, ou então o próprio calendário civil, por exemplo, dia das mães, dia dos pais, dia dos avós, são coisas que nos ajudam, né? A gente ter o que publicar sempre, tá certo? Outra coisa também é estimular as interações. Gente, a rede social, ela precisa de engajamento, de interação. E para isso, a gente tem que fazer a nossa parte. Então, por exemplo, publique enquete, faça uma enquete, né? O que você acha, por exemplo, publica lá, o que você acha, sei lá, alguma coisa no sentido de colocar as pessoas para se comunicarem, né? Por exemplo, qual ministério faz mais barulho? Eu estou fazendo um exemplo aqui muito bobo, né? Qual ministério faz mais barulho? É um exemplo bobo, por exemplo, né? Mas assim, você pode fazer uma enquete, alguma coisa que faça as pessoas interagirem com a sua publicação. Isso que é importante, né? Um quiz, né? Um quiz também é uma coisa bem legal, né? Um joguinho, enfim, perguntas, faça perguntas, né? É importante isso para que a gente consiga esse engajamento. O engajamento também, ele vem da interação, e a interação ela tem que ser provocada. As pessoas têm que ser provocadas a fazer alguma coisa. Um conteúdo informativo também é bacana, né? Curiosidades, né? Por exemplo, você levanta lá um número da sua diocese, sei lá, minha diocese tem 63 grupos de oração. Isso é uma informação muito legal, né? Então, sei lá, 63 grupos de oração, conheça um grupo perto de você, sabe? Tudo pode ser insumo para a gente poder utilizar na nossa publicação. Outra coisa, né? Um post produzido pelas pessoas que estão ali na rede social, né? Você, por exemplo, pode pedir, mande um vídeo pra gente contando a sua experiência com Deus. Você pode publicar esse vídeo, por exemplo. Acho que é super legal, né? No caso do grupo de oração, assim que acaba a reunião de oração, pede o povo, gente, manda pra gente o testemunho. Isso é interessante também, o testemunho do que ela sentiu, do que ela percebeu, como ela sentiu a presença de Deus naquele grupo, naquele dia, né? E aí a pessoa vai mandar, você vai publicar com a autorização dela, vai fazer um texto, e eu tenho certeza que aquilo vai bombar, porque é a vida real, e as pessoas querem a vida real, né? Notícias e atualidades também ajudam muito a render, são conteúdos que ajudam muito a render, né? Bem, gente, outra coisa muito importante também pra gente é a questão do formato, né? Nem todo conteúdo, por exemplo, precisa ser feito num banner, ou seja, numa arte gráfica, numa imagem, né? Feita por um designer. Tem várias formas de você apresentar um conteúdo, isso a gente tem que ter muito em mente, né? Às vezes a gente tem uma ideia muito padronizada, muito dentro da caixinha, né? De que tudo tem que ser uma arte, tudo tem que ser um design. Não precisa, gente, né? Você pode usar o Canva, por exemplo, para poder fazer a arte, o banner, mas você também pode usar fotos que você fez lá do grupo de oração, das pessoas, aquilo também dá uma publicação legal, né? Por exemplo, hoje a gente tem muitas possibilidades, a gente tem a coisa do Reels lá no Instagram, a gente tem o TikTok. Então, gente, que TikTok daria o seu grupo de oração, a reunião de oração do seu grupo de oração, né? Que Reels daria lá a reunião do grupo de jovens? Então, gente, vamos pensar, né, que a rede social vai mudando, as coisas vão mudando, e a gente também tem que ir mudando, a gente também tem que ir evoluindo, né, e usando aquilo que está à nossa disposição. Outra coisa interessante também são os vídeos. Vamos pensar, gente, que vídeos, eles dão muito engajamento hoje em dia. O Instagram, o Facebook, ele mostra muito os vídeos, né, eles querem que, por exemplo, o IGTV cresça. Então você pode fazer vídeos de 3 minutos, séries de vídeos bacanas, se puder editar melhor ainda, né?
peso muito também para aquela questão da acessibilidade. Então, se o vídeo puder ter legenda para as pessoas que são surdas, que não conseguem ouvir, né? GC, enfim, o que você puder fazer para que aquele vídeo seja melhor, você tem que fazer, você deve fazer. Uma outra coisa que a gente agora, para já encerrando, né, nosso bate-papo aqui, é que a parte final de tudo é a parte da análise dos resultados. E não existe, gente, estratégia de comunicação, planejamento de comunicação, sem a gente, por último, fazer a análise dos resultados, tá? Muita gente começa com planejamento, mas não termina com a mensuração, com a análise dos resultados. Então isso é muito importante, tá? Então, uma dica que eu dou para você: visita lá os números que as redes sociais te dão, né? Por exemplo, o Instagram dá aqueles números, né, de acesso, o padrão do usuário, que horário que a pessoa mais acessa, que publicação que teve mais engajamento, que dia da semana é o dia que as pessoas mais acessam, qual é o público, quem mais vê, é homem, é mulher, é jovem, é velho, é novo, enfim, essas informações vão ajudando a gente também a ir formatando esse perfil, né, das nossas publicações, porque às vezes a gente só publica e não tem feedback, não tem um retorno, não sabe se está dando certo, né? Uma coisa que eu acho interessante é que a gente precisa estabelecer alguns indicadores, tá, gente? Em marketing digital, né, a gente fala muito de KPI. O que é KPI? São Key Performance Indicators, né? São indicadores chaves. A gente faz esses indicadores que é justamente para a gente, na hora de fazer a análise, saber se aquela ação de comunicação, se aquela publicação deu certo, né? Então, por exemplo, eu quero fazer uma publicação de um evento, né, da minha diocese, e eu quero que o público X tenha acesso a esse evento, jovens tenham acesso a esse evento. Um indicador que eu posso colocar lá no início da minha estratégia, né, é que a maioria do público que acessou a minha publicação tenha sido jovens. Tá certo? Na hora de analisar, lá no final do processo, eu vou saber, eu vou olhar os números e vou ver, ó, as pessoas que acessaram foram pessoas menores, por exemplo, de 30 anos, jovens, né? Então deu certo. Ok? Então, tá ok, gente? A gente precisa sempre estabelecer esses indicadores para que a gente consiga depois mensurar os resultados. Mensuração de resultado, ela é fundamental para a gente saber se está no caminho certo, se a gente está fazendo aquilo que tem que fazer, né? Eu estabeleci metas para esse trabalho. É importante lá atrás, eu não falei isso lá, no início do planejamento, estabelecer algumas metas, né? Por exemplo, eu quero um alcance X por mês, né? Se eu não atingir essa meta, né, eu vou saber que eu estou falhando em alguma coisa. Meu conteúdo pode não estar tão legal, né? Ou então eu estou escolhendo horários ruins para postar. Tudo isso a gente vai observando se a gente estabelece metas, se a gente estabelece ali indicadores para no final do processo a gente analisar. Então é isso, pessoal. Eu agradeço imensamente aí a paciência, a oportunidade de vocês. Foi muito bom compartilhar um pouquinho desse conteúdo com todos vocês. Estarei sempre às ordens, tá certo? E que Deus possa abençoar esse encontro, esse congresso maravilhoso e que possa dar muitos frutos para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. E é isso, irmãos, vamos compartilhar a graça de Pentecostes com todos da igreja, com todo mundo, porque o mundo precisa ser batizado no Espírito Santo. Fiquem com Deus.